Olá, bem-vindos, bem-vindos à minha casa digital. O meu nome é Patrícia Casanova e estou aqui mais uma vez em modo live. Hoje, pela segunda vez consecutiva, estamos no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo. É muito bom. Já da outra vez foi uma experiência diferente, foi uma experiência nova e vamos continuar, vamos a manter. Bem-vindo Facebook, bem-vindo Instagram, bem-vindo as pessoas que já cá estão. Eu tenho aqui ao meu lado o computador para também ir seguindo e vendo as pessoas que vão chegando e que vão comentando. Todas as pessoas que forem chegando, entretanto, digam um olá, cumprimentem-me, falem comigo. E eu estou aqui hoje para vos falar, como podem ver na descrição, de um processo criativo, ok? Vamos conversar sobre o processo criativo que está por trás de um resultado final. E eu fui partilhando nas minhas redes, nas plataformas, Facebook e Instagram, nas duas, alguns pequenos pormenores, alguns pequenos vislumbres de uma criação que eu fui fazendo e mostrei algumas pequenas partes do processo, mostrei o resultado final e estou aqui hoje, em direto, a falar com vocês para vos explicar como é que eu cheguei a esse resultado final, como é que foi o processo criativo, como é que se partiu desde o início até este resultado que temos agora e como é que tudo isto começou. E estou aqui em modo live, em modo direto, porquê? Porque isto foi um processo, não é? Teve diferentes fases, eu tenho mais ou menos estruturado como é que foi chegando às diferentes coisas, mas se quem está desse lado tiver curiosidade para saber mais ou até alguma coisa que eu acho que para mim é óbvio, mas para quem está aí nem percebe como é que aquilo surgiu, pode perguntar, pode deixar um comentário, pode deixar um olá, pode querer saber um bocadinho mais e assim estando em modo live eu também consigo falar diretamente com as pessoas. Isto não é propriamente uma apresentação, isto é um dar a conhecer, de como é que a nossa mente pensa, como é que as ideias vão surgindo, como é que as opções são feitas, como é que as coisas são decididas e assim neste modo live, não é? Consigo falar diretamente com as pessoas, consigo falar diretamente com quem está desse lado e quem sabe tornar esta apresentação, este conhecer do processo criativo um bocadinho mais divertido e mais dinâmico do que propriamente fazer um vídeo gravado. Queria só perguntar, já tenho aqui algumas pessoas no Facebook e também já tenho aqui no Instagram. Estão-me a ouvir bem? É que estamos aqui com tecnologia, com coisas novas, temos as duas plataformas ao mesmo tempo. Se alguém estiver aí e tiver essa disponibilidade, deixe um comentário só a dizer se está tudo ok, se ouve bem, se não há aqui nenhum problema técnico para resolver. Já temos a parte da conversa para iniciar, mas quero saber se me estão a ouvir, ok? Pessoas do Facebook e do Instagram, deixem aí um comentário só a dizer tá tudo bem, está tudo ok, que é para eu ter a certeza que toda a gente me está a ouvir. Em princípio sim, está tudo ok, mas às vezes aqui as coisas não correm tão bem como esperamos, por isso espero que esteja tudo ok, que toda a gente esteja a ouvir. E não só para as pessoas também que forem chegando, eu ter a certeza que eles estão a ouvir. Verónica Vilma, já vi que estás aí, diz-me se me estás a ouvir. Anda lá, participa, que é preciso aqui eu saber se está tudo ok. Eu vou já passar então vou-vos dizer de que processo criativo é que eu estou a falar e de que resultado final é que eu estou a falar, não é? Porque quem me segue e tem visto as minhas publicações e vai vendo e vai acompanhando, pode até ter uma ideia e viu a publicação que eu fiz ontem a falar do live. Mas quem está aqui a passar de momento e quem está a ver o vídeo não sabe do que é que eu estou a falar, nem sabe do qual é o resultado final que é que eu estou a falar. Vou-vos mostrar Estamos a ouvir bem, obrigada Ana Silva, a primeira pessoa a confirmar, bem-vinda Ana, muito bom ver-te aqui, está a funcionar, o som está ok, já estou mais descansada, sei que não estou a falar aqui para o meu único espectador, sei que estou a falar para mais pessoas. Ok, estamos com algumas interrupções, pois isso já não sei se é o problema da minha net ou se é o problema da tua net. Quer dizer, a minha net agora acho que está ótima porque temos aqui um upgrade, mas com interrupções é bom sinal, é sinal que está a funcionar, ok? É sinal que está tudo a rodar bem. Obrigada Verónica, bem-vinda, obrigada Ana, bem-vinda também. Pessoas do Facebook, temos mais gente, deixem um comentário, digam alguma coisa, digam-me um olá para eu saber quem é, porque eu quando estou aqui a conversar eu não vejo quem são as pessoas, eu vejo que há pessoas a entrar, mas eu não consigo ao mesmo tempo que estava a conversar estar a ver quem é, por isso quem estiver, digam um olá, que é para eu também saber quem é que está desse lado e também poder ver com quem é que estou a falar. Algumas pessoas já conheço e ainda bem, outras pessoas não, mas digam um olá, digam quem são. Ora, vamos então falar do processo criativo de quê? Do que é que estamos a falar? Para quem já segue as páginas sabe, já viu, mas vou mostrar para as pessoas que não conhecem. Vamos falar sobre o processo criativo do que está aqui dentro, ok? Isto foi um desafio, ok?
Isto foi um desafio que me foi lançado ainda em agosto deste ano, ok? E foi um desafio que me obrigou a sair um bocadinho fora da caixa. Vou-vos mostrar para vocês verem. O resultado final é este, ok? Eu vou mostrando assim para as pessoas terem um bocadinho mais de percepção e verem um bocadinho melhor. O resultado final é este. Temos isto, não é? E isto, ok? E eu vou esconder, que é para depois no fim falarmos um bocadinho melhor sobre o resultado final, vamos falar sobre o processo. Vou-vos falar como é que cheguei a isto. E o que é isto, não é? Acho que quem está a ver e quem entretanto vir o vídeo também vai perceber. Estamos a falar aqui de um convite, ok? Isto é um convite, neste caso para um evento, não é? Isto é um convite. E como é que surgiu isto, não é? Vocês podem estar a pensar também, mas ela é arquiteta. Ok, tudo para mim, tudo que tenha a ver com criatividade, com pôr a criatividade a pensar e a trabalhar para criar algo que não existe, para mim isso à partida já é desafiante, ok? Tudo o que seja processo criativo é desafiante, não só num convite, como no desenho de uma peça de mobiliário, como no desenho de um edifício de habitação ou de uma casa, seja o que for, tudo o que envolva processo criativo é um desafio, ok? Se vocês virem na minha descrição, na página do Instagram e também na do Facebook, eu sou uma apaixonada pela arte de criar. E lá está, quando me propõem, o desafio é este, achas que consegues? Eu digo, ok, não é a minha área de formação, mas é um desafio, é uma coisa diferente, leva-me a pensar um bocadinho fora da caixa, a fazer outras coisas, a pensar outras coisas, e eu disse, por que não? Ok, se eu sinto que tenho capacidade para dar resposta, se é uma coisa que me desafia, se é uma coisa que me obriga a sair da minha zona de conforto, isso também é muito bom, não é? Neste momento em que as coisas estão a começar e eu ainda estou à procura de novas coisas, sair da minha zona de conforto é bom, ok? Porque obriga-me também a fazer coisas diferentes. E não só, quem me propôs este desafio, eu nunca podia dizer que não. Acho que a responsável por tudo isto ainda não está aqui, mas acredito que possa eventualmente aparecer. Por isso, quando este desafio me foi proposto, eu não podia dizer que não. Eu tinha mesmo que dar o meu melhor e conseguir, de alguma forma, dar resposta àquilo que estava do lado lá. Como foi pedido é que fosse feito um convite claro, simples, bonito e com um toque pessoal, ok? Não era para fazer aqui uma coisa com muitos floreados, com muitas imagens clichê. A ideia era que fosse uma coisa simples, super clara, pessoal e muito direcionada para as pessoas que eram. E esse foi o desafio. Vamos fazer isto com muita simplicidade, com muita elegância, mas que no fundo cumpra o objetivo, não é? Que é quando o convite é entregue nas mãos das pessoas, não é? Haja aquele momento de, ok, as pessoas conseguem olhar para aqui e depois de eu vos explicar tudo o que está por trás, as pessoas que nos conhecem conseguem olhar para aqui e perceber quem são as pessoas e o porquê destas escolhas. E então, como é que isto tudo começou? O desafio foi lançado em agosto, na altura, não é? E eu disse, bem, como é que eu vou fazer isto? E foi-me pedido que fosse usada como referência esta imagem. Eu também publiquei na minha página, vou-vos mostrar. Para quem viu, eu fiz a publicação desta fotografia, deste lugar, desta imagem, que foi, digamos assim, a minha referência, a minha base. Fomos a este local, eu e as pessoas para quem eu convite era, como é óbvio, fomos a este local e foi-me dito, esta é a referência. Esta é a essência da imagem que eu quero ver transmitida naquele convite. Foi-me pedido que fosse feito um desenho com muita simplicidade e muita elegância que refletisse esta imagem, este lugar e esta paisagem maravilhosa. Digamos assim, este é o ponto de partida. Nós fomos lá, eu posicionei-me no sítio, vi, andámos por lá, eu conheço. Para quem não conhece, isto é a zona da foz do Rio Ave, em Vila do Conde, ok? Foi lá, vi o sítio, dei uma volta, já conhecia os pontos de interesse que depois eu vou-vos mostrar a seguir, e foi-me dito, é este lugar, a essência e a imagem deste lugar que eu quero ver lá representada no convite, ok? Mas não uma representação literal e linear disto, não é? Não é possível fazer uma representação linear. A ideia era que fosse a essência, a beleza e o significado deste lugar, que este lugar é maravilhoso. Só o facto do desafio começar aqui, por si só, já é um incentivo. Já é um empurrão para dar mais vontade ainda de atacar o desafio.
Temos aí a Ana conhece, acho que as pessoas que estão neste momento ainda aqui conhecem este lugar, de certeza. Quem conhece que diga que sim, vamos lá. Tenho certeza que... A Verónica eu não sei se conhece. Verónica, um dia temos que te levar aqui. Acho que não conheces o sítio. Mas a Elsa e a Ana e as pessoas que estão por aqui, de certeza que conhecem. E é icónico, não é? O sítio em si é icónico, é chamativo e é muito bonito. E tinha que dar um resultado. Eu senti-me na responsabilidade de tenho que fazer aqui uma coisa que faça justiça, ok? Que faça acima de tudo justiça a este lugar. Lembro-me que na altura o Bruno, eu não sei se ele está aqui, mas o Bruno perguntou-me se eu ia fazer um projeto. Não, aqui não se faz projeto, isto é zona protegida, isto é zona de foz de rio, é zona de dunas, etc. Mas faz coisas muito bonitas aqui também, para além de projetos, e nós acho que fizemos uma coisa bonita. Pronto, foi aqui que tudo começou. E este lugar, para além de ser um lugar bonito e com toda esta imagem icónica, tinha 3 pontos de ser de referência, 3 pontos com um significado muito importante, que tinham que ser, digamos assim, os pontos-chave do desenho e da imagem. Mais do que uma representação linear disto, era preciso chamar a atenção de pontos-chave que tenham significados muito fortes para as pessoas, para quem este convite foi feito. Ok? O primeiro lugar, e com mais significado, como é óbvio que toda a gente vê no centro da fotografia, é este, que é a Capela. A Capela Nossa Senhora da Guia. A Capela Nossa Senhora da Guia está localizada mesmo em cima do mar, não sei se vocês conseguem perceber. Ela está praticamente em cima da rocha. É uma capela lindíssima. Para quem não conhece, para quem conhece sabe daquilo que eu estou a falar. Para quem não conhece, um dia vier a Vila do Conde, é um sítio muito bonito de se visitar. A capelinha é uma capelinha muito pequenina, muito humilde, e está praticamente localizada em cima do mar. Ela está toda ela em cima da rocha, para lá já das zonas das dunas, tem vista para a zona do rio, tem vista para o mar, está ali, a capelinha é muito bonita. Vocês conseguem vê-la? Ela está aqui e já era o ponto de destaque da minha fotografia, porque era o melhor sítio também para eu ir tirar a imagem e para ir buscar pontos de referência. Segundo ponto que também era importante salientar e chamar a atenção, que na fotografia quase que não se vê, mas eu depois chamei a atenção para ele, que é aqui o farol. Vou aproximar para vocês verem, temos aqui o farol. E porquê a importância do farol? Porque o farol era o elemento que marcava, digamos assim, que tinha o simbolismo de marcar a ligação entre o rio e o mar. Isto é uma zona de foz de rio e o farol marca precisamente esse ponto, a ligação entre o rio e o mar. Quando os dois pontos se unem, se fundem e o farol era importante para isso, para marcar, digamos assim, esta ligação ao rio e ao mar que as pessoas para quem o convite foi feito têm. Por isso era uma ligação mais do que do lugar, era uma ligação também muito pessoal. E que era importante chamar a atenção ao farol para dar destaque a este ponto rio e mar onde tudo se junta e o farol era preciso que ele realmente se visse. Se vocês repararem na fotografia, ele neste momento é quase insignificante ali ao fundo, mas depois foi uma peça importante para o desenho do convite. Eu tenho aqui a Verónica a dizer, não conheço. Pois não conheces, mas já sabes, quando esta situação da pandemia aliviar, é um sítio muito bonito para nós virmos visitar e vale muito a pena. Esta zona é uma zona muito bonita. Temos o farol, temos a capelinha Nossa Senhora da Guia e temos o terceiro elemento, que era muito importante também dar destaque, que também é praticamente invisível nesta fotografia, mas era importante. E era importante porque era um dos sítios de destaque também do evento. Temos aqui, praticamente invisível, temos aqui muito escondidinho, do lado do rio, o espaço onde ia ser feito depois o momento de convívio. Temos um momento religioso, digamos assim, que era suposto acontecer, que a ideia era acontecer aqui. Temos aqui todo o simbolismo da ligação do mar e do rio representado no farol e depois temos aqui o espaço do convívio social, digamos assim, que está do outro lado do rio, também ele implantado em cima da areia, também ele com esta ligação ao rio e ao mar, por isso também ele cheio de significado, também um lugar muito bonito e que tinha vista direta da capela e era onde ia acontecer a parte do convívio social. Por isso, estes 3 pontos, com a capela, a zona do convívio, eu vou dizer, isto chama-se, eu vou dizer o nome para não estar sempre a falar, este é o set Lounge, ok? Por isso era aqui que ia acontecer a parte do convívio social, aqui a parte de cerimónia religiosa e o farol como elemento com um significado de ligação entre o mar e o rio. Ou seja, todos estes 3 pontos aqui completamente dispersos, completamente afastados, não é? Nesta fotografia, nesta imagem, eles estão... A capela acaba por ter-se, claro, um ponto de destaque, mas depois temos aqui praticamente ilegível a zona do set e temos aqui o farolzinho também muito pequenino. Ou seja, o que é que se pretendia? Pretendia-se pegar nisto, não é? Nesta imagem, neste lugar, nestes 3 pontos importantes e ligá-los e criar uma imagem de conjunto, uma imagem que desse resposta a tudo.
Depois de visitar o sítio, este foi o passo 1, digamos assim, visitar o sítio, ver o lugar, perspectivas, pontos de vista. Esta fotografia foi a que eu imprimi, foi a que eu escolhi, porque é que apanha tudo, apanha os 3 pontos, como é óbvio, não é? Mas eu tirei muitas mais fotografias. Demos uma volta pela zona, isto dá para andar por aqui, dá para correr tudo isto e ir até ali à zona do Farol, dá para ver toda a zona, por isso nós demos uma volta, ambientar com o lugar. Isso é uma coisa que é muito importante, seja para o que for, ok? Faço sempre isso. Seja, neste caso foi para um convite de um evento, mas faço isso e ainda mais quando é para um projeto, seja de uma moradia, seja de um jazigo, como já fiz, seja do que for. É sempre muito importante para mim, e acho que para a maior parte dos arquitetos, esta ligação com o lugar. A gente ir, pelo menos, não é? Pelo menos, antes de começar a fazer o que quer que seja, a desenhar o que quer que seja, a pensar o que quer que seja, é importante primeiro e antes de tudo ir ao lugar. Eu tenho aqui a Verónica e eu tenho quase certeza que ela concorda comigo sobre isto. Aquilo que nós devemos fazer à partida é ir lá, ver como é que é, qual é a vivência, qual é o movimento, qual é o espírito, o que é que está nas proximidades, o que é que se relaciona no fundo, não é? Ao estar aqui e ao tirar esta fotografia, é claramente visível que estes 3 espaços estão ligados, eles estão aqui, esta ligação já existe. Acabam por ter um simbolismo associado às pessoas para quem o convite foi feito. Mas esta ligação já existe, ela já está lá de forma natural, digamos assim. Eu já com a fotografia já sentia, só com esta fotografia, com esta imagem, com este ponto de vista, eu já sabia como é que tinha que ser, ou como deveria ser, porque estive lá. Se eu visse por exemplo, através do computador, não é a mesma coisa. Então, isto foi um dia importante, foi o primeiro dia, o visita ao lugar, olhar para os sítios, ter uma noção das perspectivas, do ponto de vista, como é que os 3 elementos se ligavam e como é que eles podiam aparecer juntos numa imagem só. E isto é muito importante, este passo de ir ao lugar, conhecer o sítio e saber para onde é que nós vamos trabalhar. Seja num projeto, podia ser um projeto, seja naquilo que eu ia fazer, que era um desenho e um convite que tivesse como base isto, ok? Temos aqui mais pessoas, Facebook, Instagram, vamos lá, vamos passar para o próximo ponto. Este foi onde tudo começou. A seguir. Quanto é que estamos? 20 minutos. Passo número 2. Parte técnica, ok? A seguir, isto é o que tem que se fazer e que faço sempre, e faço nos projetos, faço seja no que for. Isto é a parte técnica que é sempre importante, que temos que sempre reunir. Nome, data, hora, lugar, qual é o texto, o que é que se pretende transmitir, qual é a informação que queremos passar, o que é que queremos dizer. Isto é a parte técnica que temos que sempre fazer, e foi aqui que começamos a discutir o que é que estaria na frente, o que é que estaria no verso, que tipo de informação é que queremos passar na parte da frente, que tipo de informação é que queremos passar na parte de trás, o que é que ia estar em cada lado, e então ficou decidido nestes pequenos esquemas, não é? Principalmente aqui neste pequeno esquema, que íamos ter a parte do rio, íamos ter de um lado o set, que era o espaço do convívio social, e do outro lado a capelinha. Isto era a essência básica do convite e do desenho. Temos que ter bem claro o rio, a capela e o espaço do convívio social, que era o set. E aqui começamos a lançar hipóteses, eventualmente então na parte da frente termos a transmissão da informação em forma de imagem, que o desenho transmitisse a informação de tudo, mesmo que as pessoas não conhecessem e ficassem, ok, é um desenho muito giro, mas o desenho já estava a transmitir a informação, mas em forma de imagem. E depois, na parte de trás, transmitir a informação em forma de texto. Dizer claramente, ok, o sítio é este, a ideia é aqui, a hora é aquela, o lugar e a hora, tudo ficar em forma de texto, digamos assim, claro e escrito, qual era a informação que queríamos passar. E também surgiu a hipótese de eventualmente fazer um pequeno esquema com um mapa ou assim a dizer o posicionamento dos sítios em forma, temos de ser uma forma mais geográfica. Pronto, aqui reunimos informação, dados técnicos, parte técnica e eu vou mostrando isto porque eu gosto destas folhinhas, estes desenhos, estes apontamentos, é onde as coisas nascem, ok? Quando eu fiz este esquema no fundo, quando eu desenhei este esquema, já estava tudo ali. A ideia, digamos assim, já estava ali mais ou menos as coisas a começar a nascer. A seguir, depois de termos a parte técnica, passamos para uma das minhas partes favoritas, que é a parte dos esquiços. No outro dia fiz um texto, acho eu, um texto de uma publicação minha, e alguém que me comentou: esquiço, há muito tempo que não ouvi essa palavra. É uma palavra que tem entrado muito em desuso, mas é o meu dia-a-dia, ok? O processo
para mim, ok? O processo criativo é esse o movimento natural dele. As coisas começam a formar-se na nossa cabeça, a nossa mão começa a trabalhar e é através disso que nós os transmitimos para o papel. E depois daqui é que passamos para todo este formato digital, todas estas coisas, todos os softwares, todas as tecnologias. Mas tudo começa aqui, a mãozinha começa, as ideias começam-se a estruturar, a mãozinha começa a trabalhar, começamos a esquiçar, começamos a pôr no papel e aí sim vamos construindo as ideias e aí sim as ideias vão ganhando forma e assim as coisas vão surgindo, porque já pensamos, já estamos ali a maturar a situação, já fomos ao sítio, já falamos com as pessoas, já temos uma ideia do que queremos, mas depois é preciso pôr a mãozinha a trabalhar, é preciso começar a tentar pôr no papel as coisas. E a ideia dos esquiços, aqui ainda um bocado aleatórios, nestas primeiras imagens, nestas primeiras folhas. Isto é uma folha, mas tinha outros, não é? Ainda tem aqui algumas que depois até foram repetidas, mas a ideia, quando eu começo neste processo de esquiço, é tentar pensar, estudar, desenhar maneiras de transmitir para o papel traços icónicos de referência que uma pessoa olha e consiga associar, ok, é este edifício. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu desenhei, aqui em cima, vocês conseguem ver, duas perspectivas diferentes, dois pontos de vista diferentes da capela, a Capela Nossa Senhora da Guia. Porquê? Aqui temos, por exemplo, a capela tem uma escadaria exterior com um crucifixo muito grande. E isto é um elemento icónico da capela. Eu disse, se eu desenhar isto, se eu fizer este pequeno apontamento, já começa-se a tornar perceptível do que é que estamos a falar, de que edifício estamos a falar. Esta cúpula que a capela também tem em cima, também é uma imagem icónica da capela. Aqui, este muro curvo sobre a rocha. Outra imagem icónica, a capela está mesmo colocada em cima da rocha. Ou seja, quando eu estou a esquiçar, eu estou a tentar pôr em papel, numa forma a duas dimensões, desenhado, imagens características icónicas dos edifícios, de maneira a que as pessoas olhem e mesmo que não conheçam a capela, mas se calhar um dia, passando por lá no exterior, olha, vê esta imagem, vê este muro, vê esta abóbada, começa a ver e diz, aquele desenho que eu vi realmente se calhar era desta capela. É isso é que é importante, é transmitir para o papel características. Mesmo que eu fiz aqui, por exemplo, com o farol. Vocês repararem como é que eu desenho com meia dúzia de linhas, e eu as faço de forma simples, e de maneira a que se perceba que aquilo é um farol, que aquilo não é um pirilampo, não é? Aquilo tinha que parecer um farol. Como é que era o topo do farol? Eu aqui a estudar. Como é que era o topo do farol? Onde é que o farol estava posicionado na plataforma dele? A plataforma tem esta forma e o farol estava aqui neste canto. Quantas riscas tinha o farol? 1, 2, 3. Aquele farol tem estas riscas. Tudo isto são pequenos estudos que eu vou fazendo para dizer, ok, já percebi, já sei qual é a forma, como é que eu agora, com 4 ou 5 linhas, numa imagem muito pequenina, consigo transmitir esta essência. É que as pessoas olhem e percebam, aquilo é um farol. Não haja dúvidas. São traços icónicos, são pequenos pormenores, pequenos gestos, pequenas linhas que depois dão aquela imagem e a pessoa à partida consegue perceber. A mesma coisa em relação ao espaço, em relação ao set. Aqui estava a fazer um pequeno estudo como é que era a imagem, como é que se via o set do lado de cada imagem, como é que aquela construção, o que é que aquela construção tinha de referência. Ele tem um edifício baixo, construído em estrutura fixa, em estrutura já mais fixa de betão e etc. E depois tem uma estrutura em tenda leve, solta, muito mais alta, etc. Como é que eu consigo transmitir isso em desenho? Como é que eu consigo fazer com que as pessoas, ao ver isto, percebam, aquilo se calhar até, aquilo é o set, ou pelo menos parece, não é? Trazer alguns traços. E depois aqui no fim, aqui em baixo, nesta última parte, eu já estava a tentar criar um conjunto. Já estava a tentar unir isto, com isto, a tentar unir as peças. Eu tenho aqui já em baixo algumas tentativas de unir as peças todas. Primeiro estudar um bocadinho a individualidade de cada uma, estudar uma pequena parte de cada uma, temos aqui pequenas partes, não é? Vistas da capela, do farol, do próprio set, tentar estudar a individualidade e depois criar um conjunto harmonioso que ligue isto tudo. E eu aqui em baixo já estava a fazer isso. Ok? Uma coisa que depois acabou por ficar pelo caminho, só uma pequena referência que nós até acabamos por falar, mas depois acabou por ficar pelo caminho, que é desta opção dos barquinhos. Chegou a ser colocada a hipótese, eventualmente, de na zona do rio, nesta zona do rio, poderem andar nesta zona do rio, não é? Poderem andar barquinhos a passar, a fazer o seu movimento no rio, e onde a própria vela apontaria, digamos assim, para os espaços. Uma vela a indicar a capelinha e uma vela a indicar o set. Foi posta essa hipótese, foi testado, digamos assim, aqui em desenho, mas depois percebemos que
isto estava a criar ruído, não estava a adicionar nada, estava a criar confusão e a tirar um bocadinho também da beleza e da elegância do desenho. Por isso, depois de pensar, testar em desenho, ok, foi testado, percebemos que se calhar não, e vamos voltar à essência, ok? Vamos voltar àqueles 3 pontos importantes, àqueles 3 elementos que nós queremos dar destaque, vamos voltar para aí e vamos esquecer um bocadinho depois o que já poderia ser excesso e poderia pecar por estar a perturbar a lógica e a beleza e a simplicidade do que era pretendido e da imagem, digamos assim, dos 3 pontos que era importante dar destaque. Este depois é o processo dos esquiços, mais uma vez, a minha parte favorita. E então, não temos aí ninguém a comentar. Preciso aqui de uma pausa, de gente a falar comigo. A Ana já não está aí. Ai. Verónica, e então, concordas com o que eu ando aqui a dizer? Tenho quase certeza que sim. A Verónica fez a formação comigo, por isso nós, na minha faculdade, éramos muito adeptos do desenho à mão. Eventualmente, com os anos, acho que tem-se perdido um bocadinho isso, mas no meu período, na minha formação, nós tínhamos durante 2 anos cadeiras muito intensas de desenho à mão e vocês podem achar, realmente, que gira, ela tem muito jeito e tal, e faz umas coisas muito giras. Não. Eu, quando entrei para a faculdade, não tinha assim tanto jeito com isso e não tinha experiência, acima de tudo, não tinha hábito de... E tudo isto, não é? Todo este trabalho de, quando quero representar alguma coisa, representá-lo com uma linha e não representar com 2 ou 3, que é o que a maior parte das pessoas faz, não é? Era o que eu fazia também. É aquele processo de desenhar 1, 2, 3, 4 e não fazer uma linha. Mesmo que a linha seja torta, uma linha tem sempre mais força do que 2 ou 3. E isto foi um processo, foi uma construção e é um trabalho contínuo. É um trabalho que eu estou constantemente a melhorar e estou constantemente a aprimorar. Vou-vos mostrar aqui alguns esquiços para as 2 soluções que eu fiz, ok? Isto foi o estudo, eu vou só reforçar, isto foi o estudo dos elementos separados e depois era preciso, digamos assim, na próxima fase, depois de ter captado, digamos assim, a essência e os traços de cada uma das peças, digamos assim, dos elementos, foi preciso aproximar isto para uma imagem de conjunto, não real, ok? Não igual à fotografia que eu mostrei no início, porque era impossível, mas uma imagem de conjunto que mostrasse tudo e dando destaque àquilo que nós achávamos mais importante. E então surgem 2 opções. Eu normalmente faço sempre isto. Concordo, tenho aqui a Verónica, eu concordo completamente, deixa-me dizer. Concordo completamente. É a nossa forma de pensar. É verdade. Temos que... Eu acho que, efetivamente, é muito importante esta tentativa de pôr a ideia primeiro no papel. Depois, quando vamos... Não é que quer dizer que não seja importante o computador. O computador é importante, mas quando primeiro pomos no papel, quando vamos para o computador, é muito mais fácil, muito mais imediato, porque já temos as coisas mais ou menos alinhavadas. E neste caso foi muito importante, porque o desenho, efetivamente, passou do papel para o computador. E eu não desenhei no computador, eu passei do papel para o computador, mas depois já vou contar mais à frente. O que é que eu fiz, então, depois desta fase de esquiço e desta fase de estudo de elementos separados? Tentei criar uma imagem de conjunto que unisse todos e criei primeiro aquela que nós chamamos de opção A, porque foi a primeira ideia, foi a primeira imagem que me surgiu, mas que foi a que estava ali já estudada, vou-vos já mostrar, primeira opção A. A opção A, digamos assim, foi esta. E eu depois cheguei a partilhar até na minha página as 2 imagens, opção A e opção B, e fiz um mini questionário a perguntar às pessoas o que é que elas achavam. Se tiverem alguém, não sei se está, mas se tiverem alguém que participou nesse questionário, obrigada, porque efetivamente deram o contributo e foi importante também para nos obrigar, a mim, que estava no processo criativo, e também a pessoa para quem o convite era, o cliente, chamamos-lhe assim, a pessoa que me fez o desafio, foi importante depois para nós discutirmos e percebermos, se calhar, qual era a vantagem de uma, qual era a vantagem de outra e o que é que nós efetivamente íamos escolher e íamos querer. Esta foi a opção A e isto ainda era... Isto já, aqui nesta fase eu já tinha uma ideia do conjunto, mas ainda estava a aprimorar algumas coisas. Ok, na opção A temos a capela no centro da imagem, muito semelhante à ideia da fotografia. A capela está no centro. Temos aqui o farol a aparecer a um lado e o set a aparecer do outro. Aqui a ideia tudo depois acaba por ter um trabalho em significado. Nós temos a igreja e depois temos esta ligação ao farol. Porquê esta linha curva? Esta linha curva não é propriamente real. Esta linha curva existe em planta, não é? O molho, quando entra pelo mar adentro e vai criar a barreira, digamos assim, entre o rio e o mar, ele é curvo, mas é visto de cima. Visto de frente, digamos assim, eu tentei transmitir essa ideia de curva aqui através desta linha
que nos leva ao farol. O farol acaba por estar muito mais próximo e muito mais visível porque era para ser um elemento, não aquela pecinha pequenina, escondida, mas tinha que ter o seu destaque. E a importância também da rocha aqui na base e na fundação da capela, que para mim era importante porque a capela está em cima da rocha e lá está um ponto icónico desta capela. Ali a aparecer a cúpulazinha. Temos aqui a entrada, esta é a entrada e a porta principal que se passa assim por um portãozinho entre o muro. Isto é mesmo assim e é mesmo singelo, é mesmo simples e é mesmo muito bonito e muito elegante. E depois temos aqui ao lado o rio e a zona, digamos assim, do outro molho que está do outro lado e o set. E eu aqui ainda não estava satisfeita com o resultado final. E vocês veem porquê? Porque eu ainda andava aqui a tentar... Já tinha uma ideia de conjunto, mas ainda não estava satisfeita com o resultado final. E porquê que eu não estava satisfeita com este resultado final? Porque se vocês repararem, pequenos pormenores. Nós arquitetos temos muito essa coisa do pormenor. Porque em separado não se percebe, mas depois visto ao pormenor, realmente tinha sentido. Porquê? Porque é que eu não estava a gostar desta solução e este desenho não foi o final? Porque aqui o set, se vocês repararem, o espaço que depois ia ser o espaço do convívio, estava acima da capela. Vocês veem que eu desenhei de maneira que nesta perspectiva o set fica acima da capela. E eu achava que não funcionava bem. O set tinha que descer. Tinha que vir para baixo. Tinha que ficar alinhado, próximo, na mesma linha, nunca acima. Porque no fundo ele está do lado do rio. Ou seja, eu não achei que isto tinha que ser o centro e deveria ser aqui o ponto de referência. Nunca ter um elemento acima. Por isso, apesar do conjunto parecer bem, parecer já o final, este não foi o final. Porque ainda foi preciso ajustar aqui mais qualquer coisa para equilibrar, para criar esta linha e para criar este equilíbrio entre as três peças. Quem está a ver isto agora está a pensar, epá, realmente, isto parece que é a primeira. Não, isto não foi a primeira. Para vocês repararem aqui, eu tenho muitas tentativas do mesmo desenho, muitas. Eu fiz os estudos, criei o conjunto e depois fiz vários desenhos do conjunto, com várias formas, várias nuances, aqui com o espaço com o set aqui muito pequenino, aqui com um espaço maior, mas ainda assim mais acima. Não, também não foi a solução final. Foram feitos vários testes, foram feitos vários esquiços e só quando eu cheguei àquele equilíbrio entre as três peças que eu disse, agora sim, agora está equilibrado. E assim foi a versão final, vou-vos mostrar já a seguir. Esta era a solução A. Mas como eu nunca acredito que seja toda a primeira, para a gente ter a certeza da A, é preciso testar a B. E às vezes testar a C. É preciso sair, digamos assim, daquele espaço, mais uma vez, sair do nosso conforto, onde está tudo bem, e experimentar outra opção, experimentar mudar aqui qualquer coisa, tentar ver de outra forma. E se calhar, às vezes, ao ver de outra forma, vemos e pensamos, realmente funciona melhor. Ou então dizemos, não, a primeira estava bem, a primeira funciona mesmo bem. Mas eu gosto muito disso. Gosto muito disso de me confrontar com outras opções, testar outras opções, experimentar outras opções, desenhar outras opções, para depois manter a minha convicção na primeira, ou então se calhar ir buscar um bocadinho de cada e melhorar de versão para versão. Esta foi a opção A, vamos falar da opção B. A opção A já foi mostrada, está aqui atrás, e temos aqui a nossa querida opção B. A opção B começou por isto. A opção B, vocês veem que já foi mais difícil de construir, até pela intensidade dos desenhos, eu acho, que dá para perceber. Aqui na opção B, a ideia era que mudar um bocadinho o ponto de vista, mudar se calhar um bocadinho a perspectiva, não tanto naquela imagem da fotografia, mas mais numa imagem próxima do rio, como se estivéssemos no rio, ou próximos do rio. Eu tentei um ponto de vista diferente da capela, onde se visse, digamos assim, a lateral virada para o mar, onde se visse melhor a tal escadaria que eu falei com o crucifixo. Aqui aquele muro que tem, há um muro lateral virado para o mar que tem esta janelinha. Tentar encontrar, digamos assim, que foi a parte mais difícil desta opção B, o movimento, a ligação entre o molho, a linha de terra e a ligação com o rio. Este movimento, este traço, esta forma foi a mais difícil de encontrar neste esquema, porque eu, lá está, queria que isto fosse quase com uma linha só, ok? Eu queria que isto fosse um movimento natural e fluido, porque a ligação é natural, há ali um encontrar de vários elementos, o rio, a base de apoio onde está a capela e o farol, por isso esta linha para mim era muito importante. E eu aqui já estava a tentar introduzir a ligação entre o farol, a tal vista diferente da capela e a ligação com o rio, e a tentar introduzir aqui já uma vista para o set, para o espaço, e a tentar conjugar estes três elementos de uma forma diferente e de um ponto de vista diferente. Nós tínhamos aquela ideia, eu tinha aquela ponto de partida da imagem inicial e
e foi o que deu origem à primeira opção. E depois aqui já um ponto de vista que não era fotografável, porque era como se eu estivesse no meio do rio, não é? Este ponto de vista é um ponto de vista imaginário, digamos assim, é um ponto de vista em que eu tento captar os traços do que se vê da capela, o que se vê do farol e o que se vê do set, eu tento captar essa essência e essa imagem, mas esta fotografia nunca existiria na realidade, porque eu tinha que estar num barquinho no meio do rio a tirá-la, por isso é, digamos assim, é um desenho, uma construção de elementos em que eu tento conjugar as três peças importantes de uma forma diferente e de um ponto de vista diferente. E estes foram os esquiços, isto depois por trás ainda tem mais esquiços, isto foi uma tentativa, acima de tudo para criar esta fluência que para mim era muito importante para que esta opção funcionasse. Gil Guimarães, outra pessoa que eu não vejo há imenso tempo. Olá, Gil! Olá, bem-vindo! Bem-vindo ao meu primeiro live, diz um olá, por favor. Diz aí um olá, vá lá, sem vergonha, com coragem. O Gil Guimarães, há imenso tempo. Nós hoje em dia, eu acho que hoje em dia todos sentimos muito isso, que há imenso tempo que não vemos as pessoas, não é? E depois temos aqui, lá está, temos também, se as pessoas tiverem essa disponibilidade, a possibilidade de interagir diretamente. E lá está, por isso é que é importante também esta possibilidade do live, não é? Porque as pessoas aparecem, interagem. A Filipa, há imenso tempo que não falava com a Filipa e ter aqui ela a dizer-me um olá e a dizer sim, sou eu e há imenso tempo que não falávamos. Gil, bem-vindo ao meu primeiro live. Diz aí um olá às pessoas, para as pessoas saberem quem tu és, não tenhas vergonha. Vamos mostrar o resultado final das duas opções. Este é o resultado final da opção A, ok? Conseguem ver que já temos o que era para mim importante, a capela efetivamente como elemento central, o set abaixo da capela, com ligação, com visibilidade e com traços muito claros. Vocês conseguem perceber que eu aqui dou mais detalhe, porque é a zona construída, fixa e em estrutura de betão do edifício, já dou detalhe. E depois temos aqui a tenda, que eu faço com 4 ou 5 linhas, muito leve, no sentido de também transmitir a leveza da própria construção. Isto é uma tenda, ok? Isto é uma estrutura metálica com uma tenda. Nós estamos lá dentro e o vento passa por cima de nós. É uma estrutura leve e eu tentei também transmitir isso com o próprio desenho. A complexidade e o peso desta parte, que é uma parte mais fixa, e aqui a leveza e a simplicidade da tela. A ligação na areia, porque este edifício efetivamente está integrado completamente na zona de areia e de duna, e a ligação depois ao rio, e temos aqui, esta parte é uma parte de encosta, que digamos assim que eles têm de proteção. E temos aqui o rio a vir em direção à nossa capela. Temos a capela, eu mantive efetivamente este ponto de vista, porque acho que é o ponto de vista que as pessoas mais associam à capela, que é o ponto de vista da entrada. E depois temos aqui ao fundo, mais uma vez, o farol, como eu vos disse, a tentar transmitir as 3 riscas que o farol tem, aquele topo, o lanterninho em cima, tentar com meia dúzia de linhas transmitir a essência do que era o farol. E aqui toda a linha de rocha, que vem desde o molho e que entra pela capela e onde a capela depois se segura e fica ligada. Tudo isto, esta foi a solução final da opção A. E vou mostrar aqui, esta foi a solução final da opção B. Já depois de testar aqui uma série de coisas, esta foi a solução final da opção B. Estas foram as 2 opções que eu apresentei e que publiquei na página e que as pessoas depois, digamos assim, fizeram a sua votaçãozinha. Nesta solução temos então o ponto de vista da capela diferente, a capela já mais retraída, mais pequenina. Temos ali a escadaria e o crucifixo. Isto é uma imagem de marca também muito forte, esta capela, esta escadaria exterior e este ponto com o crucifixo, porque este ponto com o crucifixo tem vista depois para o farol e para a ligação do rio e do mar. É um ponto de vista muito bonito para quem vier visitar a capela, subir esta escada e ir lá acima. É muito, muito bonito, ok? Temos também, mais uma vez, aqui a capela já se vê assente na sua base. E temos aqui, mais uma vez, o espaço, o set. Temos o edifício construído fixo, em estrutura fixa, e a estrutura da tenda, mais uma vez, com pouco linha, pouco traço, mais leve. E temos aqui, então, o rio. O rio, aqui, é o elemento central deste desenho, ok? O rio vem por aqui e entra, invade e vai se ligar ao mar. Aqui, neste desenho, o rio era o elemento central. E tínhamos as peças, digamos assim, quase colado, na lateral, os edifícios, o espaço do convívio, do espaço religioso e o espaço do convívio social. E temos aqui, no centro, o farol, que era o elemento que fazia precisamente e que marcava essa ligação do rio com o mar. E aqui o rio ficava no centro e o farol estava a marcar, digamos assim, aquele ponto da transição. E foi por isso que esta solução não foi a escolhida. Porque aqui, neste elemento, nós tínhamos, digamos assim, o rio como elemento central e as 2 peças, os 2 edifícios que eram o mais importante, estavam na lateral.
E nós queríamos isto. Isto é que era o importante. Era a capela no centro. Porque foi aqui que tudo começou. É aqui que era pretendido que as pessoas se reunissem. Era aqui que era pretendido que as pessoas viessem ter. Este era o elemento principal. E não só. Isto era um evento religioso, não é? Começava como um evento religioso. Por isso, o mais importante, a peça mais importante, apesar de haver uma ligação pessoal muito forte ao rio e ao mar das pessoas para quem eu fiz isto, e também daquela zona, não é? Temos... Filipa! Desculpa, eu tinha que interromper. Filipa Escórcio. A minha vizinha, não é? Nós somos vizinhas agora, Filipa. Olá, bem-vinda ao meu primeiro live. Dizem olá às pessoas. A Filipa é quase minha vizinha. Ela não é daqui da Póvoa, mas agora é quase vizinha. Ela está aqui a viver ao meu lado. Um pequeno pormenor, Filipa, eu acho que posso dizer. Acho que tu me deixas. A Filipa neste momento está a viver num edifício que nós trabalhamos em conjunto nele. Eu acho que posso. Eu disse, olá Filipa, eu já disse, não faz mal, pois não ficas chateada comigo. A Filipa e eu temos uma ligação para a vida. Nós fizemos juntas, ainda aqui no espaço onde eu trabalhei na Póvoa, e ela também, fizemos juntas um projeto para um edifício de habitação coletiva, desenvolvemos o projeto, entretanto desligamos-nos do projeto, o projeto seguiu, continuou, e 2 anos, mais de 2 anos, não foi, Filipa? Filipa, não me deixes mentir, se estás aí, confirma, foi 2 anos ou mais. Acho que foi mais de 2 anos. 2 anos depois, onde é que a Filipa está? Nesse edifício. E está aqui à minha beira. Não é, Filipa? Não, acho que foi... A Filipa e eu tenho uma história muito engraçada. Nós acabamos por... Estamos ligadas para a vida. E ainda temos que fazer uma visita guiada. Aí ao espaço, não é? Temos que... Mais de 2 anos. Pois é, acho que foi mais de 2 anos. Como é que é possível? Quando ela me contou, foram 3, é possível, é verdade, é provável que tenham sido 3. 3 anos depois, nós já temos feito o projeto, temos trabalhado, o edifício entretanto seguiu, os edifícios têm vida própria. Nós arquitetos e engenheiros, ela é engenheira, trabalhamos juntos no desenvolvimento do projeto, mas depois os edifícios têm vida própria, eles seguem o seu caminho, as obras avançam, concluem-se, as pessoas vão entrando nos apartamentos, os apartamentos vão sendo vendidos, vão sendo alugados. Os edifícios, depois de nós participarmos neles, eles ganham vida própria. E nós acabamos por nos desligar um bocadinho, não é? Porque depois já não é propriamente a nossa parte, já é parte comercial, etc. E quando já estamos naquele sentido de repente, não é? Desligamos, o processo terminou, o edifício continuou, eis que voltámos a entrar, não é? De repente, uma pessoa que nós conhecemos, uma amiga, a Filipa é uma amiga, não é uma conhecida, a Filipa é uma amiga, vai para lá viver e diz, estou a viver no apartamento tal, do andar tal. E eu digo, meu Deus, eu lembro-me da planta desse apartamento, tenho a planta desse apartamento de cor na minha cabeça, e não precisas dizer mais nada, né? Eu acho que te disse assim, eu já sei como é que é, tenho a planta do apartamento completamente na minha cabeça e mais do que isso, eu acho que ainda não... Ela está a dizer aqui, pois temos, porque nós já falamos várias vezes em irmos lá e visitar, não é? E ver como é que está o apartamento, porque nós quando vemos os apartamentos pela última vez, eles estão completamente vazios. Vazios de vida. Eles estão ali, têm os espaços estão desenhados, estão projetados, já há mobiliário fixo, as cozinhas, etc. Mas não há mobiliário móvel, não há nada, as paredes são todas brancas, os edifícios ainda não têm a parte mais importante que é ser vividos. E depois, voltar a eles, mais tarde, com eles a ser vividos, e ser vividos por alguém que nós conhecemos, deve ser uma sensação espetacular. E nós já falamos várias vezes em fazer isso, em ir lá e eu ter a possibilidade de voltar agora ao edifício vivido e habitado, ainda por cima com uma pessoa que eu conheço, uma amiga, não é? E poder eventualmente também usufruir do espaço, não é? Ir lá e usufruir e estar lá na sala, no espaço, mas agora também com esta situação toda da pandemia tem sido... É complicado, não é? Tudo que seja partilha de espaço pessoal e interior é tudo muito complicado e ainda não conseguimos isso. Vou ficar muito surpreendida. Tenho muita curiosidade em ver, porque um pequeno à parte, bem, de repente já estamos a sair do processo criativo, mas não faz mal, porque lá está, quem arquiteto a sua vida. Este apartamento em que ela está é muito pequenino. Este apartamento, quando surge... Bem, agora já estou a falar do apartamento, estou a falar do processo, mas pronto, só uma parte. Este apartamento, quando surge em projeto, ainda na fase do projeto, era para ser 2 apartamentos não só. Era para ser um apartamento com a conjugação de 2. E de repente, os promotores disseram-me, não, este apartamento vai ter que dar origem a 2. Digo, como é que é possível? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir pegar nisto que era um apartamento só, de repente transformá-lo em 2?
E a Filipa está a viver numa dessas metades, num desses apartamentos que se desmultiplicou do que era um só. Por isso é que é um espaço mesmo pequenino. Filipa, estou a fazer justiça, não estou. Se eu estiver a dizer alguma coisa que não corresponda à realidade agora do espaço vivido, tu diz-me, mas eu acho que é verdade. O apartamento é pequenino, as áreas são pequeninas, muito pequeninas mesmo. Foi muito difícil encaixar a cozinha neste apartamento, muito difícil mesmo. Mas conseguimos dar a volta, lá está, porque foi a desmultiplicação de um apartamento que deu origem a dois, por isso foi muito difícil depois conjugar as coisas, mas conseguimos integrar a cozinha. Lembro-me que a cozinha foi das coisas mais difíceis de integrar no apartamento e tenho muita curiosidade a ver agora como é que aquilo está e como é que aquele espaço está a ser vivido. É muito pequeno, é verdade, é efetivamente muito pequeno. E eu estava a projetá-lo e estava a pensar, meu Deus, isto é mesmo pequeno. Estávamos mesmo a trabalhar, não estamos a falar de áreas ilegais, nem de coisas como se faziam há 30 anos atrás, ok? Estamos a falar de áreas legais, dentro daquilo que é permitido pelo regulamento, pelo regeu, mas mesmo ali a trabalhar no limite do mínimo. E pronto, e conseguiu-se fazer os 2 apartamentos que nos foi pedido, a desmultiplicação para dar 2 apartamentos. A Filipa está a viver num deles. E eu tenho muita curiosidade para ver como é que aquela cozinha funciona. Acima de tudo a cozinha, porque eu acho que era das coisas que foi mais difícil de conjugar ali. Vamos ter que fazer um vídeo sobre isso, Filipa. Filipa, estás aí? Diz-me aí, se concordas. Se disseres que concordas em direto, tem as áreas legais. E deu para um quarto normal e um closet. Depois tem as áreas legais. Não fizemos ilegalidades, Filipa. Tem as áreas legais, só que são mesmo mínimas. Mas concordas que a gente fizesse aí um vídeo e mostrasse o apartamento? Olha, diz aí se concordas. É o que eu digo, o Instagram está a monopolizar, o Facebook não está a participar. Eu também falo para o Facebook. Olá, Facebook. Digam olá. Quem está aí? Que está gente? Digam olá. Só estou à espera que a Filipa diga. Filipa, estamos todos à tua espera. Só precisas de sim ou não. Não precisas de dizer que sim. Depois diz-me em privado. Temos que fazer um vídeo. Por acaso foi um desafio muito grande esse apartamento, eu lembro-me disso. Entretanto, temos aqui a Flávia Costa, também é a primeira vez que aparece num live meu. Olá, Flávia, bem-vinda. Bem-vinda e parabéns pela vossa família lindíssima. Está concluído. O apartamento não está... Pois não. Nesse edifício, eu acho que este edifício está há muitos anos em acabamentos. Esse edifício vai estar eternamente em obras, não achas? Não tens a sensação? Está mesmo a precisar de... Concordo! Ela disse concordo! Todas as pessoas que estão no Instagram neste momento são testemunhas. Ela disse, concordo. Estás tramada, Filipa. Estás tramada. Mas pronto, ela disse, concordo. Um dia, quem está agora aqui, quem está a ver, foi em direto. Temos a Filipa a concordar que um dia vamos mostrar aquele apartamento. Eu tenho muita... Mas primeiro eu tenho que ver. Tenho que ver em primeira mão. Porque tenho muita curiosidade em ver como é que aquilo está a funcionar. Vamos então avançar. Lá está. Mais gente ainda a entrar no Facebook. Facebook, olá. Quem está aí? Digam olá. Vamos conversar. Estamos a falar sobre o processo criativo aqui por trás de um convite, de um desafio que eu tive e que fiz. E tenho aqui o Instagram a interagir em força e o Facebook ainda é assim muito tímido. E tenho gente, só que as pessoas estão tímidas. Bem, vamos continuar. Muitos parabéns, Flávia. Parabéns a ti. Parabéns a ti. O melhor dos projetos é aquele que vocês estão a fazer. É o mais bonito deles todos. E temos visto e temos estado atentos e fico muito contente também de te ver aqui. Manda lá um beijinho para o Rui, diz-lhe que estamos com ele e também temos visto e estamos muito contentes por ele. Isto agora é impossível, as viagens, é impossível vir cá, já nem vai haver Natal, a gente nem sabe quando é que se volta a encontrar, isto é tudo muito à distância, mas parabéns a vocês têm o projeto mais bonito de todos e vocês sim merecem os parabéns. Nós estamos aqui a trabalhar, a divulgar coisas, vocês é que os merecem. Bem, vamos lá então voltar aqui à nossa opção A, opção B. Lá está. O nosso projeto, esse projeto só vai avançar quando este projeto começar a correr bem. Estamos a trabalhar nos 2 projetos em conjunto. Estamos a trabalhar nos 2 projetos, não é? O meu cameraman está atrás, está a dizer que sim. Está a dizer que sim, olha ele a dizer que sim. Estamos a trabalhar nos 2 projetos em conjunto. Eu acho que as 2 coisas vão crescer em conjunto. E vamos divulgando e vamos falando e vamos comentando. Neste momento este é o nosso projeto, é o nosso Lar de Casa Nova. É um projeto que não é só meu, é meu, mas também da pessoa que está desse lado, do lado de lá da câmara, aqui a vigiar e a ajudar. Por isso estamos a investir os 2 neste projeto. Somos uma equipa para ele e para todos os outros que venham a seguir.
Mas pronto, também queremos ver a vossa, que ainda não vimos. Isto é tudo por fotografias, é tudo à distância hoje em dia, estamos ansiosos para que estas coisas melhorem e para podermos todos ver pessoalmente e conhecer, acima de tudo conhecer, que ainda não conhecemos. Bem, vamos voltar aqui ao nosso processo criativo. Já tivemos aqui uma pequena pausa, que também é preciso para eu organizar as ideias, do nosso... Elsa Costa, foi preciso... Um à parte agora. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Elsa Costa, finalmente aqui a interagir. Bem-vinda. Bem-vinda. Pois é, o meu cameraman. O meu cameraman está aqui atrás a participar em força e a ajudar-me nesta parte tecnológica. Vocês podem ver todas estas coisas. Facebook e Instagram ao mesmo tempo. Tudo isto está aqui a ser controlado e a ser monitorizado. Por isso, grande João. Aqui a trabalhar em força. Somos equipa. Vamos voltar aqui ao nosso processo criativo. Vamos. Bem. A opção A e a opção B, eu já expliquei definitivamente. A nossa opção foi escolher a opção A. A capela no centro, capela com um elemento de destaque. O edifício depois do set aqui já em segundo plano e o farol. E temos na mesma, se vocês repararem, vou só fazer uma parte, temos na mesma aqui a presença do rio. Isto é o rio, não é? Temos aqui a presença do rio. Temos aqui a zona do mar, a zona da rocha, ok? Temos na mesma todos os elementos presentes. Só que damos destaque àquilo que achamos que era mais importante e aquilo que devia ter efetivamente o maior destaque. Ok? Vamos, então. Estes foram os esquiços. Tudo isto que eu vos estive a mostrar agora. Temos mais uma pessoa, Joana. Olá, Joana. Bem-vinda. Primeira vez aqui no meu live. Estamos a conversar sobre o processo criativo por trás aqui de um desafio que me foi lançado, de um convite. Depois de fazer todo este processo dos esquiços, este processo de pensar, estruturar a ideia, desenhar à mão, pôr em papel, a opção então que foi escolhida foi a opção A. E como vocês podem ver, isto está desenhado à mão, em papel e com caneta. Ok? Foi aqui que tudo começou. E depois como é que eu transformei isto numa coisa que se pode multiplicar por 10 ou 20 ou 30, não é? Porque isto foi desenhado à mão, foi estudado, foi pensado e agora era preciso fazer a tal passagem que eu falei. A passagem de um desenho à mão para um desenho a computador, para um trabalho vetorial, desenhado, não é? Que eu possa depois difundir em massa e que possa trabalhar e possa fazer chegar a várias pessoas. Isto é meu, esta foi a base e depois era preciso transformar isto num processo final. Como é que fizemos isso? Vamos pegar neste desenho que existe na realidade, foi desenhado por mim. Vocês podem ver, isto é uma folha de rascunho até. Eu normalmente tenho muito esse hábito, vou pegando em folhas e vou desenhando. Este foi o desenho final que era preciso, depois de estar tudo ajustado, pensado, aprimorado, enquadramentos, alinhamentos, passar para o computador. E foi o que nós fizemos aqui. Aqui está ele, o nosso resultado final. E o que é que foi feito depois, quando passamos para o computador? O desenho que vocês estão a ver aqui, vocês estão a ver no convite, é efetivamente este desenho. Eu até vou pôr um lado a lado para vocês verem e perceberem. O desenho é exatamente o mesmo, vocês percebem? Porque eu desenhei à mão e depois não desenhei a computador. E eu peguei, através lá está de programas e software próprio, eu transformei isto em desenho a computador. O desenho é exatamente o mesmo. A essência é exatamente a mesma. A forma como eu desenho a rocha, ou como eu tento representar a dureza e a brutalidade da rocha, é a forma que eu depois uso para fazer a representação no próprio desenho. É exatamente a mesma linha, é exatamente o mesmo traço. Porquê? Porque se eu consigo captar a essência da peça, do desenho, do objeto à mão, eu depois consigo muito facilmente transpô-lo para o computador. Sem ter que desenhar no computador. Eu transpus. Eu fiz exatamente isso. O desenho que está em baixo é exatamente o desenho que está em cima. É exatamente o mesmo. A forma como eu represento a rocha, a forma como eu represento aqui, se vocês virem, o ponteado da areia, todas estas formas que eu tenho de representar elementos naturais e elementos construídos, depois transfero para o desenho. E faz com que o desenho tenha vida própria e realmente consiga transmitir a essência e a forma que eu queria que aqueles elementos tivessem. Elementos, lá está, elementos construídos e elementos naturais. A rocha é um elemento natural, a areia é um elemento natural, a capela é um elemento construído pelo homem, o set é um elemento construído pelo homem. O que é que eu fiz depois de transpor este desenho para o computador? Como é óbvio, isto foi feito para um menino, por isso a cor escolhida foi escolhida a cor azul, mas mais do que escolher a cor azul, depois são pequenos pormenorzinhos que eu fui dando e que eu fiz a diferença. E eu escolhi para toda desta linha para trás, toda esta linha, toda esta parte tem um azul
e tudo o que está atrás, na parte no que desenha o set e toda a parte da areia que está, digamos assim, do lado lá do rio, eu escolhi um azul mais clarinho, ligeiramente mais clarinho. É uma mudança de tonalidade muito pequenina, mas que tinha a intenção precisamente disso, de dar uma sensação de perspectiva. O que está à frente tem uma força, tem um azul, e o que está ali do outro plano, do lado lá do rio, tem outro. O que é que eu fiz depois? Dei um fundo de uma trama opaca, uma trama sólida, digamos assim, com degradê, de um azul mais clarinho aqui para quase um branco, no fundo já temos quase um branco, e depois a marcar esta linha, que para mim seria, digamos assim, a linha do horizonte, a linha da divisão, para marcar, digamos assim, o que seria o céu, de uma forma, digamos assim, representativa, eu fiz um ponteado azul com um degradê também. E são tudo isto são pormenores muito simples. Tudo isto são coisinhas que depois da base, da essência e dos espaços terem sido captados e terem sido transpostos para desenho, e depois no computador, com relativa facilidade e simplicidade, consigo dar cor, consigo pôr umas tramas, consigo pôr uns ponteados, consigo mudar ligeiramente os tons azuis e de repente já está. Temos o resultado final. Sem grande trabalho de desenho a computador, porque a essência do espaço, a essência daquilo que era pretendido, que era transpor a informação em forma de imagem, está aqui, está conseguida no desenho, está conseguida no enquadramento do desenho, está conseguida nesta linha, digamos assim, que nós criamos, nesta linha de horizonte, está conseguida aqui. Por isso, temos o Rui agora, não é? Tivemos o Flávio, agora temos o Rui. Tudo isso está conseguido aqui. Eu vou reforçar isto, só com o desenho já estava tudo feito. O resto depois foi pormenor, foi adereço. Acho que o desenho era isto, e lá está. Aquilo que me foi pedido foi que fosse um convite claro, simples, bonito e que representasse as pessoas. Por isso, isto era a essência. E depois fizemos na parte de trás, como eu disse, tudo aquilo que estava aqui representado na parte de cima, acima da linha do horizonte, que era a trama azul, o ponteado, etc. Eu passei para a parte de trás, pus toda a informação técnica, todos os dados, local, horas, sítios, etc., contactos, que eu não vou mostrar porque não é preciso. E depois o tal pequeno mapa, muito esquemático, muito simples, com meia dúzia de linhas, para mostrar onde é que são os sítios. Os 2 sítios. E temos uma morada, código postal, essas coisas todas. Informação técnica que as pessoas precisam para conseguir perceber onde é que é. Isto não é propriamente um mapa para as pessoas seguirem, as pessoas depois metem no seu GPS, é só um mapa para mostrar, digamos assim, a ligação entre os 2 espaços. Vocês conseguem perceber aqui onde é que os espaços estão. A beleza do sítio, a ligação, digamos assim, do rio a entrar pelo mar adentro e os 2 espaços frente a frente, quase que a falar um para o outro, que é efetivamente esta ligação, que está aqui representada no desenho do convite, no fundo, esta ligação do frente a frente, dos 2 espaços. E depois podemos ver aqui em planta. Fiz uma representação muito simples, muito singela, a indicação da capela, a própria da capela, do crucifixo, temos aqui uma indicação muito simplesinha, só para mostrar a diferença da capela, a informação depois, digamos assim, do espaço do convívio, do set, e a indicação da informação técnica da morada, do código postal e todas essas coisas, para as pessoas, claro, poderem chegar lá sem ter que seguir. Este mapa é um mapa meramente indicativo e para mostrar, digamos assim, a ligação e a beleza destes 2 espaços e desta fluência, digamos assim, do rio que vem e deságua no mar. Também o facto deste fundo depois ser mais clarinho, digamos assim, e aqui mais escuro, vem o azul e vem desaguar no mar. Isto foi a parte de trás, muito simples, a parte da frente também muito simples, e aqui atrás só com este pormenorzinho, digamos assim, do mapa e do texto. O resultado final estava conseguido. E depois tudo isto foi embrulhadinho. Lá está, depois numa parte, digamos assim, já mais protetora, uma parte que se pode entregar, não é, digamos assim, do convite, depois foi entregue às pessoas, mas a essência foi esta. Temos a Ana. Olá, Ana, bem-vinda ao meu live. E então, temos aqui pessoas novas a entrar. Muito nice. Oh, Rui, muito obrigada. O desenho, exatamente. Estou aqui há 1 hora a explicar a origem de tudo isto. Tudo isto teve uma lógica teve uma lógica subjacente por trás, teve um processo criativo e acho que sim. Que depois o resultado final exatamente é este. E lá está, as pessoas viram, disseram, ai que giro, o desenho realmente está muito giro, mesmo depois no próprio evento, depois foi este desenho que foi usado para fazer outras coisas, outros elementos, mas mais do que um desenho bonito, que é um desenho bonito e harmonioso, tudo o que está aqui teve um processo criativo por trás,
tudo, como eu disse na publicação da Slav, tudo tem uma lógica, tudo tem um sentido, tudo tem um propósito, tudo foi pensado para que depois o resultado seja harmonioso e que as pessoas olhem e digam, ai, que giro, realmente funciona bem. E lá está, mais do que ser bonito, é importante que as coisas tenham uma lógica e, neste caso também, mais do que a lógica, tenham uma ligação pessoal. Tenham uma ligação pessoal às pessoas para quem ele foi feito e tenham o intuito de dar resposta também à transposição da informação. Isto tinha o propósito de, tem que ser bonito, tem que ser simples, tem que passar a informação de forma imediata para as pessoas e tem que ser a cara das pessoas para quem isto era feito. E acho que com uma coisa muito simples conseguimos isso, mas lá está. O processo criativo por trás disto foi um processo que demorou o seu tempo, que teve as suas fases, que teve os seus momentos, teve o seu processo, começou naquela imagem, tudo começou aqui, como eu já mostrei, tudo começou aqui, tudo começou neste lugar, e depois chegamos a este resultado final, onde parece que é no sentido de ser bonito, mas não. Tem uma lógica, tem um princípio, tem um propósito e pronto. E funciona e termina neste resultado bonito, harmonioso, com a sua beleza e com a sua simplicidade. Bem, muito obrigada a todos. Posso contactar o Johnny? Para o tripé. O Johnny tem um tripé, nós já fizemos aqui algum investimento em partes técnicas para conseguir realmente ter este resultado. Porque no primeiro esta parte já foi mais complicada, mas estamos constantemente a melhorar e a investir. Mas podes contactar, sim, podes falar com ele que nós damos-te o contacto e dizemos onde é que tudo foi conseguido e onde é que nós tratamos disso. Está bem? A parte técnica é com ele, definitivamente. Eu sou a cara, mas ele é que me tem ajudado nesta parte técnica. É a minha metade, é a pessoa que me tem ajudado em tudo isto. Bem, muito obrigada a todos, muito obrigada a todas as pessoas que apareceram neste live, muito obrigada à interação, muito obrigada às pessoas que têm falado, que têm comentado, que estão aqui, que disseram o seu olá, que conversaram comigo, que interagiram. Este foi o processo criativo por trás disto, este foi uma das coisas que eu fiz ao longo deste tempo, que tenho feito. Estou a fazer outras coisas, mas como eu já disse, só vou mostrar numa fase mais final, quando as coisas já estiverem concluídas, porque lá está, nem sempre, às vezes já é preciso, temos impasse, etc. Por isso, no final, eu vou mostrando os processos criativos que estão por trás depois dos resultados. Este foi uma das coisas que eu fiz, deu-me muito prazer, deu-me muita satisfação, não só pelo desafio que foi, fazer uma coisa diferente, mas também pelo desafio pessoal e para as pessoas que eram, por isso ter falado sobre isto e ter-vos mostrado o processo criativo. Vou fazendo isso ao longo de todas as coisas que vou mostrando e vou desenvolvendo, vou mostrando sempre alguns vislumbres, algumas pequeninas partes nas páginas e depois conto-vos como é que foi, como é que chegamos ao resultado final. E vamos falando sobre estes processos criativos que estão por trás. Muito obrigada a todos, vamos nos despedir, já estamos aqui há 1 hora, por isso também já está, digamos assim, a chegar ao fim. Foi tudo contado, foi tudo explicado. Se alguém quiser saber mais um bocadinho, se alguém quiser alguma informação, se alguém quiser conversar depois diretamente comigo, já sabem, têm as minhas páginas, as minhas plataformas, é só deixar lá a mensagem e vamos conversando. Vou-me despedir de todos e com a minha frase favorita, que está no meu e-book, que me tem acompanhado ao longo deste processo e que eu faço sempre questão de a dizer e a deixar a todos vocês, porque é o meu lema e tem sido parte deste meu processo. E espero voltar-vos a ver-vos em breve e no próximo live ou também nas minhas publicações, ok? Até já, até breve e não te esqueças, a tua casa és tu. Bem-vindo à minha. Até à próxima!